Quarto de Cima, tudo bem com você? Obrigado por estar assistindo de novo. Mais um episódio, esse é o segundo de 2022. Vou falar bem rapidinho. Para você que ainda não conhece a Agência B16, você passa no @Agência B16 no Instagram e o @LaboraStore, que são dois amigos, dois parceiros do Quarto de Cima Podcast. A Agência B16 é uma agência de marketing e comunicação católica que ajuda pessoas como eu, pessoas como Quarto de Cima Podcast, um artista, alguém que queira tocar a sua carreira e aparecer melhor, se apresentar melhor nas mídias sociais. Entre em contato com eles. E a LaboraStore é um marketplace católico que vende produtos exclusivamente católicos, assim como um Mercado Livre, mas exclusivamente os produtos que a gente esteja interessado em consumir da igreja. Entre em contato e confere os produtos no @LaboraStore. Então, estou hoje com uma pessoa que é um irmão de comunidade. Eu ainda não carrego o meu sinalzinho, mas se Deus quiser, vou carregar. E ele já está há umas 4 décadas na comunidade, brincadeira. Mas conhecido por alguns, e não é para você ter essa intimidade de chamar ele de Rubinho, não. Mas o Dr. Rubens Rebouças. E aí, meu irmão, como é que você tá? Fala, Pedro. Tudo bom, cara? Bom dia. Não sei que hora o pessoal está assistindo, mas para mim é uma alegria estar conversando com você. É uma honra, né, ter recebido esse convite. Faz tempo que a gente tentava, né, encontrar uma oportunidade de conversar, né, e finalmente apareceu. Para mim é uma alegria. Estou bem também e espero que você esteja bem também. Tô bem. Na verdade, assim como muita gente nesse ano e ano passado, algumas complicações de saúde, só que as minhas não foram por questões do vírus, não. Eu tive alguma coisa no intestino, tive um sangramento, fiquei uma semana no hospital e tal, mas agora já estou recuperado e a energia demora a voltar um pouco, né? Essa coisa quando perde sangue, assim, você fica um tempo fazendo reposição e tal. Né? Hoje cedo mesmo eu falei com você, cara, eu tô com uma dor aqui, não sei. A gente repensa, chega uma hora que quando você não tem energia, você não consegue trabalhar, né? Eu falei, não, vamos lá. Eu tô aqui, tá tudo bem. E vai dar certo, e realmente, porque é uma dificuldade, né? A gente ia fazer isso presencial, né? Essa conversa acabou que não rolou. E é algo que eu também tenho... Eu tô me acostumando com a ideia de que quase nunca vai dar presencial, porque as pessoas estão muito ocupadas e fica mais prático a gente marcar uma hora que você possa estar sentado onde você estiver e poder conversar, né? Então, esse é o formato mesmo. Mas da minha parte, eu gostaria muito que a gente tivesse feito presencial, né? Eu gosto muito do contato. Inclusive, tenho tido muita dificuldade nesses 2 anos que a gente tem tido de virtual. Mas foi porque das 2 últimas vezes que eu fui a Fortaleza, eu não moro em Fortaleza, as 2 últimas vezes que eu fui a Fortaleza foram 2 vezes muito rápidas, e na mais recente, que a gente tinha agendado até o horário, os meus filhos estavam meio adoentados, gripados e tudo, e aí acabou que não deu certo. Não, mas você não tem ideia do quanto isso acontece. Não é, entendeu? Não é uma exceção, não. Acontece muito porque é assim mesmo, né? E a gente tem que entender que Deus às vezes prefere de um jeito, a gente tem uns planos, aí Deus ri dos nossos planos e apresenta outros que possam ser melhores, né? Como é que tá de saúde aí? Família, tudo certo? Cara, graças a Deus por aqui tá todo mundo em paz, né? Todo mundo meio resfriado, né? No começo do ano tá todo mundo assim, né? Mas nada grave, graças a Deus. E por aí? Cara, não, por aqui tudo bem também, assim, a doutora Luana, que é uma outra irmã de comunidade, passou um xarope pros meninos e dá um sono, é até bom que dá um sossego pra gente, porque é uma trabalheira danada, aí esses meninos agora, ela disse, fica dando esse xarope enquanto tá essa fase da gripe. Falar em gripe, eu sei que você é médico clínico geral, não sei qual é a especialidade exatamente, mas deve cuidar um pouco dessa área, né? Certamente. Ouvi dizer que o Bill Gates falou recentemente que essa versão Omicron, depois que a gente passar por ela,
o Covid vai ser tratado como uma gripe sazonal. Vai tomar o chato, vai tomar aquela vacina lá e acabou. O que você acha? Cara, desde que começou a pandemia, né, em março do ano passado, foi no março de 2020, que eu atuo diretamente no combate à pandemia. Né? Eu sou clínico geral, mas eu tenho uma especialização em cuidados paliativos. Então, desde que começou a pandemia, que eu trabalho na UTI Covid. Né? Trabalhei na UTI Covid em Fortaleza, no tempo em que eu morava em Fortaleza. Quando eu vim aqui para o Juazeiro do Norte, onde eu moro atualmente, e eu comecei a trabalhar nas UTIs aqui da região, onde eu trabalho justamente. Hoje eu estava voltando de um plantão de 24 horas no UTI Covid. Então, sim, o meu contato com essa doença é diário. E eu tenho acompanhado todos os tipos de perfil de pacientes, né? E, de fato, no começo eram mais idosos, depois a faixa etária caiu, depois teve uma época que deu uma aliviada grande, muitas UTIs até fecharam, né? Porque por falta de paciente, graças a Deus, né? E aí agora está tudo reabrindo de novo, né? Não como no começo, também não como na segunda onda, mas tem aumentado realmente o fluxo de pacientes. Com risco grave de vida ou sim, um pouco menos? Com risco de vida. Sim, ontem mesmo na UTI onde eu trabalho teve um óbito de um senhor, não sei nem se essa parte que tu vai cortar ou não, mas era um senhorzinho que está bem debilitado, que já estava em cuidado paliativo, já fazia algumas semanas, já estava internado com a gente, e ontem ele partiu. Né? Graças a Deus eu tive a oportunidade de conversar com a família. Ele inclusive tinha um neto que era seminarista, chegou a receber a extrema unção, né? Não conseguiu receber o viático, porque estava entubado, mas recebeu a bênção da família, né? A bênção do sacerdote e o sacramento, né? Sob condição. E eu também gosto muito de ajudar nessa parte, né? Eu acho que isso aí é uma das missões, né, do médico católico. Então, como eu estava dizendo, eu acompanho esse perfil e eu acredito sim nessa declaração do Bill Gates, né, que a Covid ela vai se tornar uma gripe como a gente tem a influenza, que a gente tem a influenza desde o início da vida humana na Terra. Né? A gente teve surto de influenza no século III, no século VI, no século XII, no início do século XX, né, a gripe espanhola era a influenza a gente tem desde sempre. Agora a gente tem vacina que todo mundo toma todo ano, e a Covid eu acho que vai se tornar isso. Né? Eu só tenho, por enquanto, um pouco de receio da questão dessas vacinas que são de RNA mensageiro, né, que ela é uma tecnologia nova de vacina. Explica um pouco. As vacinas, elas eram produzidas com o vírus, né? O vírus inativado. Sim. Ou com as proteínas dos vírus. E a vacina, e os estudos da infectologia foram evoluindo até que hoje a gente tem as novas vacinas, que são vacinas de RNA mensageiro, vacinas que atuam sobre as células de defesa do organismo humano, né? Rezam os infectologistas que essa é uma tecnologia muito mais eficaz do que a tecnologia antiga das vacinas, mas que é uma coisa muito nova ainda, né? Então, por exemplo, das vacinas de Covid, a gente tem a Coronavac, que é uma vacina das antigas, né, digamos assim, e a gente tem as demais, que são vacinas novas, da tecnologia nova, de RNA mensageiro, né? E a gente até pode colocar na balança, né, a efetividade da Pfizer, etc., é maior do que a da Coronavac, mas em compensação os efeitos adversos também ainda são maiores e aí precisam ser melhor estudados. Mas eu acho que isso é coisa de ajuste, sabe? Mas você acha que esses vídeos da galera caindo duro aí nos campos de futebol são reais? Ou eu fiquei assim impressionado. Cara, que são reais, são, né? As pessoas estão caindo. Agora a questão não sei se você já prestou atenção nisso, mas, por exemplo, você tem um Palio, um carro, um Palio. E aí você começa a colocar na cabeça, eu vou comprar um Versa, vou comprar um Nissan Versa. Você anda no meio da rua, você só vê Nissan Versa. Sim. É uma seletividade do nosso, sei lá, eu não sei nem como é o nome disso, mas eu sei que isso é verdade, porque isso acontece. Né? A gente começa a focar mais naquilo que a gente está procurando. Né? Então a questão aquelas pessoas estão caindo, que estão tendo
crianças ou tendo problemas cardíacos, ou então pessoas com outros problemas adversos, etc. Que está acontecendo isso? Está. A questão é que, será que isso acontecia e a gente não dava muita atenção? Ou será que é novo mesmo? Isso aí realmente eu não sei. Eu não sei aferir. Eu não sei. Porque talvez essas coisas já acontecessem, só que ninguém prestava tanta atenção, talvez. Entendeu? Não sei. Honestamente, sobre isso eu abstenho. Assim, eu não emito, eu não sei, eu não tenho opinião sobre isso. Pode ser que seja, pode ser que não seja. Eu deixo eu também acho delicado tomar partido contra ou a favor de algo que envolve salvar vidas, né? Então, eu também não gosto muito de ficar discutindo, tomando partido, não. Mas eu acho interessante, eu sinceramente, se não for obrigado a tomar a terceira dose, eu prefiro não tomar. Eu tomei 2 da Coronavac. Depois eu fiz com a Cibele um teste para ver reagentes. E eu não tinha nada. É como se eu não tivesse tomado vacina. Parece que tomei água. De qualquer modo, foi bom, porque eu também não tive reação nenhuma. Então, assim... Mas... um pelo outro, né? Então... Mas você teve Covid? Não, também não tive. Graças a Deus. Eu tive bem no começo da pandemia. Passei 15 dias ali de febre todo dia, direto. Logo no começo, ninguém sabia nem o que fazer. Lá em casa ninguém teve, eu não sei, acho que é por causa da imagem de Jesus misericordioso na porta, então assim, não entrou, né? Não entrou, graças a Deus. Então, graças a Deus. Já estamos na terceira versão aí da coisa. Não sei, espero que não aconteça nada e a gente continue. Mas assim, em relação à vacina, eu, antes mesmo de ter tomado, eu imaginava que, assim como uma gripe, a gente precisa estar com a imunidade em dia, né? Então, eu acho que talvez seja um caminho mais interessante saber se você confirma e como fazer, né? Para que a gente esteja com a saúde mais fortalecida. Exato, Teve uma época que tinha muita gente no Instagram me perguntando qual é a profilaxia da Covid, né? E, de fato, tem alguns estudos que colocavam as profilaxias, né? Toma tal e tal remédio, não sei o quê, não sei o quê. E aí eu escrevi um texto, sabe aquelas respostas automáticas do Instagram, que você escreve uma palavra e aparece o texto, né? Tem uma ferramentazinha que faz isso. Sim. E aí eu escrevi. E aí as pessoas me perguntavam no privado e eu respondia. Existem várias profilaxias, mas a profilaxia, né, que mostrou mais eficácia é você ter uma boa saúde metabólica. Como é que você faz isso? Boa alimentação, exercícios físicos e suplementação de vitamina que você esteja com carência. Né? Basicamente saber isso, precisa do hemograma. Para saber qual é que está carente, precisa fazer um hemograma. Os exames, né? Você faz os exames de sangue e aí vai ver se você tem carência de vitamina D, de zinco e de tantas outras, né? B12, ácido fólico, etc. Ômega 3. Aí você faz, se você tiver com carência, você suplementa. Se não precisa. Boa alimentação, exercício físico. E isso aí é a melhor forma de prevenir a forma grave da doença. Aí você vai ter uma virose como qualquer virose. Né? Mas, aí depois eu colocava, mas existem os estudos tais, existe um que sugere a seguinte profilaxia. E aí eu colocava lá, né, as sugestões. Né? Mas sempre ressaltando que o principal é ter uma boa saúde metabólica. Isso aí é o que o que é indiscutível, né? É justamente o que eu acho que é o mais importante, e eu fico... quem não tem saúde, nem com vacina eu acho que daria muito certo, porque a pessoa que pegar, meu irmão, ela vai tomar uma pancada muito mais forte, né? Então, eu acho que um estado solar como o Ceará, talvez, eu não sei se as pessoas têm muita carência de vitamina D, você sabe esses números? Rapaz, não era para ter, né? Porque a gente tem, não era para ter não, carência de vitamina D, mas tem. E especialmente na pandemia, a deficiência de vitamina D aumentou. Porque as pessoas deixaram de ir à praia, as pessoas deixaram de tomar banho de piscina no condomínio, ou de jogar futebol, né? E a vitamina D, ela tem a conversão dela com o sol, né? Você toma um suplemento, mas ela vai para a forma ativada com o sol. Então, se você não tem a exposição ao sol, aí dificilmente você vai ter uma taxa boa de vitamina D. Mas não era tanto assim, não era a regra a deficiência de vitamina C, mas sempre tem, né? Sempre tem. Interessante. E outra coisa que eu me lembrei aqui. Antes da pandemia,
a gente considerava razoável vitamina D acima de 30, né? A dosagem sérica acima de 30. Com a pandemia, vários estudos apareceram e a dosagem agora a gente considera razoável acima de 60. Então, quem estava com 40 naquela época estava bom, agora está baixo, né? Então agora a gente... Para prevenir mesmo, né? Tem que tomar mais, Sim. Você acha que... Eu não sei se você acompanha as coisas de fora, eu acompanho muito o Joe Rogan, que é um cara que tem muito famoso, né? Tem um podcast mais famoso do mundo nos Estados Unidos, e ele falou... Deu uma polêmica com a CNN falando mal dele, que ele tinha tomado ivermectina para poder combater o Covid, e também ele tomou anticorpos monoclonais. Então ele disse que num dia ele estava se sentindo mal, no outro dia ele tomou os anticorpos monoclonais de ivermectina e vitaminas D e complexos, ele botou intravenoso, um complexo vitamínico, desses que você toma uma bolsa de vitaminas, né? E no terceiro dia ele já estava perfeito. E aí o pessoal da CNN falou que ele tomou remédio para verme de cavalo, né, ivermectina, para poder fazer a propaganda unicamente da vacina, né? Então eu não sou uma pessoa que toma partido para lá nem para cá, mas eu acho que se eu for defender alguma coisa se a gente tem acesso a medicamentos que não sejam prejudiciais à saúde, eu acho que, por que não, né? Hoje em dia, os anticorpos monoclonais você não acha em lugar nenhum no mundo. Não sei se foi por causa dessa ocasião que tiraram da... Você conhece? Você sabe se funciona e para que serve? Cara, sobre tudo isso que você falou aí, né, quando eu fazia residência, eu fiz residência em medicina de família e comunidade. E em 2017 estava tendo surto de zika e chikungunya. Não sei se você se lembra. Sim. Mas eu estudando, eu encontrei um artigo, era um estudo de caso feito em Recife, se eu não me engano. E era uma médica que tinha utilizado ivermectina para o combate da chikungunya. Né? Nem existia Covid ainda. Uhum. Então, como é que ela fazia? Ela pegava aquela dose padrão de ivermectina, né, que é um comprimido a cada 30 quilos, e aplicava para o paciente. No primeiro dia de sintoma, no terceiro dia e no quinto dia. Sim. E aí ela ia avaliando diariamente o nível de dor do paciente. E de artralgia, né, aquela dor nas articulações da chikungunya que dava, né? E aí, o estudo dela, que era um estudo preliminar, não era um estudo grande, com grande amostragem de pessoas, mas era um estudo preliminar que, caso funcionasse, seria desenvolvido com um estudo maior. E o estudo dela mostrava que a pessoa que tinha a escala de dor de 0 a 10, né? No primeiro dia tinha dor 10, aí tomava os comprimidos de ivermectina. No segundo dia não tomava nada, a dor estava 9. No terceiro dia tomava mais os comprimidos, a dor caía para 6. No quarto dia estava 4. No quinto dia tomava os comprimidos e no sexto dia não tinha mais dor nenhuma, ficava boa. Então eu li aquele estudo, né? E eu decidi, lá no posto de saúde em que eu fazia a minha residência, aplicar para os meus pacientes. E aí, eu conversei com o meu preceptor na época, ele autorizou, eu disse, vamos fazer, que se der certo, a gente vai acompanhando os pacientes também, e a gente pode até publicar alguma coisa, né, juntando com esse estudo, depois dá para fazer um maior com esse outro, né? Então, a gente não chegou a fazer o estudo, mas eu apliquei para os meus pacientes, os pacientes que chegavam lá, a gente avisava para os agentes de saúde, dizia, se começar com dor nas juntas e febre, você vai no mesmo dia no posto. E aí o pessoal ia no primeiro dia, no D1 de sintoma, chegava lá e dizia, doutor, estou com febre, dor nas juntas, pá. Aí eu dava os sintomáticos, né, que era o que até então o pessoal fazia, que era novalgina, dipirona, etc. Uhum. E fazia a ivermectina dessa forma como a pesquisadora orientava. E eu vi que funcionava. Dos meus pacientes funcionava. Não houve, dentro do meu espectro de tratamento, dentro das pessoas que eu acompanhei, alguma que não tenha dado certo. Então, eu gravei isso na minha cabeça, né? Passou a chikungunya e a gente deixou de lado essa experiência, né? Quando começou o Covid, que as pessoas começaram a dizer, ivermectina talvez resolva. Na mesma hora eu acreditei. Sim. Eu disse, funcionou para a chikungunya. Eu sou testemunha disso. Então pode ser que o Covid funcione também. Se não funcionar, é remédio para escabiose. Ivermectina é remédio para sarna. E eu passo muito verme, aqui. Hoje eu moro no interior, sarna que pega em cachorro, sabe? Não é para verme também?
Não, é para verme, mas não é exatamente para verme do estômago, é para sarna, para verme da pele. Certo. Entendeu? E a gente passa para piolho, sarna é para piolho, ou ivermectina serve também para piolho, entendeu? Interessante. E aí eu passo, eu prescrevo. Agora, se não funcionar, é um remédio que é barato, todo mundo tem dinheiro para comprar, entendeu? A respeito dos anticorpos, o meu pai esteve internado com Covid em junho de 2020, logo quando começou, com alguns meses. Ele teve internação longa, grave, e passou muito perto de morrer. Uhum. E ele foi entubado, passou 15 dias na UTI, em Fortaleza, e ele começou a melhorar quando tomou um remédio imunobiológico, que é o anticorpo, né, que é a anti-interleucina 6, que tem um nome, é o tocilizumab. Anti-interleucina 6, e faz o quê? A interleucina 6 é um fator inflamatório do nosso corpo. Quando você tem uma inflamação, aumenta a taxa de interleucina 6. Ah, sim. Então combate aquilo ali. Então esse remédio combate. E aí a anti-interleucina 6 destrói a interleucina 6. Certo. Então ele passou muitos dias internado, e aí eu, como médico, eu entrava na UTI, acompanhava todo o tratamento dele, aí o índice de oxigenação caía para baixo de 150, pronar o paciente está assim de barriga para cima, aí vai pronar o paciente e botar de barriga para baixo. Só que o paciente entubado, cheio de acesso, são 7 pessoas, pelo menos 7 pessoas para pronar. 3 pessoas de um lado, 3 pessoas do outro, 1 pessoa na cabeça. E outra comandando, né? Fora e aí, os tubos e tudo, né? Leva tudo de uma vez, né? Enrola com os lençóis e tal, e vira o paciente. E aí ele foi pronado várias vezes. Para não gerar ferida, né, na pele, né? Hã? É para não gerar feridas na pele, né? Que fica muito tempo parado. Não. A pronação é para liberar o espaço do pulmão. Você está confundindo aí só com a mudança de decúbito, que é para não gerar escara, né? Lesão por pressão. Exatamente. Mas no caso da pronação do Covid, é para você liberar a parte de trás do pulmão, né? Porque a área do pulmão é maior atrás. Sim. Então, quando você prona, você deixa a parte de trás livre. Entendi. Aí você prona o paciente por 16 a 20 horas. Tá. Ele chegou até a ficar com escara com uma lesão por pressão. A gente chamava escara antigamente, né? Com lesão por pressão na orelha, no ombro e tudo, mas isso aí passa. E aí pronava, supinava e nada dele melhorar. Até que foi feito tocilizumab. E aí são 2 doses, um remédio caro, o plano não cobre, mas a gente conseguiu, né? E aí aplicou 2 doses, na época era 2 doses, hoje em dia só faz 1, e aí ele melhorou. A melhora dele foi assim, vertiginosa, impressionante como o remédio funcionou mesmo. É porque inicialmente para inflamações, né? Mas acaba para inflamação de forma geral. Mas aí acaba melhorando a questão das condições sintomáticas do Covid, é isso? Isso, é porque o Covid ele é uma doença que tem 3 fases, né? Tem a fase de replicação viral, que são os primeiros 7 dias de doença, que é quando o Covid age como uma virose, né? E é justamente por causa disso que no começo você não pode tomar corticóide, porque o corticóide aumenta a replicação viral. Então o quadro que era leve pode se agravar se você toma corticóide no começo. Depois você tem a segunda fase, que é a tempestade inflamatória. E depois você tem a fase catastrófica, né? Que nem todo mundo chega, graças a Deus, que é a fase dos trombos. Então meu pai chegou na fase catastrófica. O pulmão dele estava todo cheio de trombos, todo cheio de infiltração, estava todo preenchido, estava todo branco. O raio-x dele era quase uma folha de papel ofício branco. E aí, o remédio, ele diminui a inflamação. Então, assim, você comparava todo dia na UTI, todo dia faz raio-x, né? Então, você comparava o raio-x de um dia com o raio-x do dia seguinte, era impressionante como tinha diminuído a inflamação, né? A tempestade inflamatória tinha reduzido. Porque, no meio pro fim do Covid, você não trata mais o vírus, né? Você trata só as consequências da ação do vírus no corpo. E pronto, ele melhorou. Então, assim, o que eu tenho a dizer a respeito dessas 2 coisas, né? Sim. O anticorpo funciona, mas é caro, não tem para todo mundo, e ele tem que ser usado de uma forma bem delicada, né? Porque se você diminui a interleucina 6, você diminui a capacidade do corpo de reagir à infecção. Então, o risco é esse. Diminuir a inflamação e aparece uma infecção oportunista que você não consegue combater, entendeu? Mas as pessoas acham em farmácia? Como é que acha isso? Não, acho não. É medicamento de uso hospitalar de UTI. Interno mesmo, né?
Tem que tomar internado. Até que teve, logo no começo, logo quando começou a ser utilizado esse medicamento, o pessoal estava perguntando nos grupos de WhatsApp, vocês sabem onde é que eu consigo tocilizumab, não sei o que, não sei o que. Os pessoal, isso é remédio de uso hospitalar. Mas eu quero guardar umas ampolas aqui, caso a gente precise, porque no hospital não tem, não sei o que. Ninguém encontra isso assim, né? Encontra só quem trabalha com isso. Não adianta nem querer achar que não vai, né? Hã? Não adianta nem querer achar que não consegue, né? Pode até conseguir encontrar, mas não vai conseguir adquirir, né? Porque não é liberado para quem quiser comprar, né? Então, pode até descobrir quem tem. Porque o discurso do Joe Rogan americano, nos Estados Unidos ele dizendo, não, então o meu médico fez o tratamento para mim, e eu fiquei pensando que era uma coisa mais fácil de pedir e conseguir. Eu não sei como é. Eu não sei como são as restrições lá. Pode ser que lá seja diferente. Mas dizem que não acham mais também em lugar nenhum, né? Nem lá, nem... Já a ivermectina você compra em qualquer bodega, né? Remédio para verme e é para verme de animal também, né? Então você compra até ivermectina em pet shop. Mas, de qualquer modo, é animador pensar que isso que o Bill Gates falou, né? Pode ser que daqui a pouco a gente já entre numa fase bem mais normal de ter que se prevenir contra a gripe, né? Ou o Covid. Se Deus quiser. E seja sazonal mesmo. Se Deus quiser. Realmente, porque a gente já está há 2 anos assim numa situação de tensão, de esperando passar, né? Então, a parte da medicina seria para mim o terceiro tópico, mas não tem problema, o que vier naturalmente é o que importa. Eu queria voltar lá para o começo da minha listinha. Primeiro, você, como eu falei, é um consagrado da comunidade Shalom, né? Você se mudou para Juazeiro por quê? Tem algum motivo específico? Cara, assim, eu e a Marília, minha esposa, a gente sempre veio muito aqui para o Juazeiro, desde quando a gente namorava. A família dela tinha esse sítio aqui, que é onde eu moro atualmente. A minha família também é daqui. Sim. E a gente sempre gostou muito desse estilo de vida, né? Viver perto da natureza. Você não está escutando, mas eu estou escutando aqui os passarinhos cantando aqui na minha janela. Agora que você falou que tem uns passarinhos. Agora que você falou que eu prestei atenção. Isso, assim, então, a gente sempre gostou desse estilo de vida e a gente tinha o plano de vir morar no Juazeiro. Né? Entendi. O que foi que aconteceu? A pandemia, ela acelerou o nosso plano. Logo quando começou, que fechou tudo, a gente tinha, aliás, antes de fechar, a gente tinha o hábito de levar o nosso filho lá para o Parque do Cocó, que era que chama o Parque do Cocó Velho, né, que é o Adail Barreto. A gente levava para ele levava ele para lá e ele ficava lá meia hora correndo e tal, e depois a gente botava no carro e voltava para casa. Só que quando começou a pandemia, fechou, né, o parque. E a gente ficava preso dentro de casa, né? Eu não sei você, mas a gente morava num apartamento de 70 metros quadrados e é um negócio assombroso. Você tem que passar um mês preso dentro do apartamento de 70 metros quadrados, sem poder, por exemplo, descer para tomar banho de piscina no condomínio. É horrível. Ou jogar bola no sábado. Entendeu? Assim, a gente não queria esse estilo de vida. Então a gente pensou logo no começo da pandemia, se é para viver preso dentro de casa, pelo menos a nossa casa seja um sítio, em que o nosso filho, na época só tinha um, né? Em que o nosso filho corra ao redor da casa, no céu aberto, suba numa árvore, brinque na natureza. Então a gente planejou vir. Aí a Marília engravidou. Aí a gente determinou. Então quando o outro nascer, a gente batiza e vai. E aí, de fato, ele nasceu em março, dia 11 de março. A gente batizou ele no início de abril e viajou no dia 29 de abril. A gente chegou aqui no Juazeiro, como diz o Matuto, de mala e cuia, já para morar aqui. Maravilhoso. Então faz quase um ano que a gente mora aqui. Melhor decisão da vida para poder ter um lugar aberto, né? Aqui eu moro num apartamento que a cobertura tem a parte da piscina, então, assim, pelo menos a gente tem a sensação de que vai ali fora e volta. No começo foi mais... Mas eu não consegui ficar uma semana em casa. Eu pegava meus filhos e mesmo com a janela fechada, eu ia dar uma volta de carro com a cidade vazia para poder olhar as coisas. Até porque os dois autistas, se ficar muito tempo em casa preso, começa a ficar nervoso, né? Então... Mas, assim, pelo menos a gente é muito arejado lá em casa, tem a parte da piscina e tal. Graças a Deus. Senão eu acho que eu ia ter que mudar para um sítio também. Foi a melhor coisa, com certeza. Eu sou o maior marqueteiro de morar em sítio, viu?
eu vi que, assim, tem entre os influencers e tal, católicos, tem muita gente que está em morar em sítio, mas por uma questão escatológica, né? Mas o nosso não teve muito a ver com isso, não. O nosso foi mais o estilo de vida mesmo, né? Até porque a gente não sabe se Jesus vai voltar hoje, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 1000 anos. Então, e o que tem a ver o sítio, né? com a escatologia, que eu não consegui? É porque tem um padre aí, tem vários, na verdade, né? Já tiveram alguns, né, que falam coisas escatológicas. Né? Assim, para ser bem sincero, essa questão do milenarismo, que é a gente achar que a gente é a última geração, é uma coisa que existe desde que existe o cristianismo. Né? São Paulo, ele tinha um pouco o pensamento milenarista também, né? De achar que a geração dele era a última, né? Que Jesus vai voltar agora, esses dias. Ao longo da história você tem muitos outros, né? Santo Irineu de Lyon, por exemplo, São Cipriano de Cartago, vários diziam, Santo Agostinho, vários diziam, Jesus está voltando agora, esses dias, né? E aí, esse pensamento, ele continua, né? E hoje existem alguns videntes, supostos videntes, que têm mensagens, que trazem mensagens de Nossa Senhora, de santos, etc., que garantem que Jesus está voltando. E isso aí são revelações privadas. Né? A igreja nos ensina, está no catecismo, que ninguém é obrigado a acreditar numa revelação privada. Então a igreja, com muita prudência, estuda as revelações privadas, né, quando elas ganham repercussão, e aí a igreja dá uma das 3 respostas. Ou é digna de fé, ou então não ofende a fé, ou então não é digno de fé, não ofende a fé. São 3 possibilidades. Aparições e tal também, né? É disso que eu estou falando, aparições, etc. E aí existem algumas que dizem que Nossa Senhora já está dizendo que já soou tal trombeta e Jesus está voltando, então todo mundo deve deixar as grandes cidades, ir para o interior, etc, etc. Então eu não vim apoiado nesse pensamento milenarista. Até porque eu procuro ter a visão mais racional da coisa, né? O que é que Jesus fala no Evangelho e o que é que a tradição da igreja confirma? Que nem o filho mesmo sabe quando vai ser a hora, né? Só o pai sabe. E a gente tem que fazer como as virgens prudentes. Deixar a lâmpada cheia de óleo e o fogo aceso para quando chegar o momento, né? Como Jesus, ele chegará como um ladrão, a gente não sabe nem o dia nem a hora, e a gente tem que viver como se fosse hoje, mas também sem essa expectativa de que a gente é a geração privilegiada que vai ver Jesus descendo nas nuvens. Pode ser que seja hoje, mas pode ser que seja daqui a 1000 anos. Então, o que eu tenho que fazer é vigiar e orar para não cair em tentação e viver como se fosse hoje. Então, eu ajo dessa forma, né? Eu procuro agir dessa forma, melhor dizendo. Talvez a gente olhe os sinais dos tempos, como costumamos dizer, né? Mas em outras épocas da humanidade tiveram outros sinais também. Então, Exato, só né? nas outras pandemias que existiram, a pessoa já podia pensar, depois dessa, acabou o mundo, né? Então, na bomba atômica, acabou não, agora acabou. Não, você imagina, Pedro, na Primeira Guerra Mundial, primeiro que era uma guerra que atingiu o mundo inteiro, né? Segundo que durante a guerra apareceu a gripe espanhola. A gripe espanhola tem alguns estudos que colocam entre os números de mortos 50 milhões até 100 milhões. Agora, eu não sei quantas pessoas o Covid já matou, mas com certeza a população do mundo atual é muito maior do que a população do mundo 100 anos atrás, né? Na época da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial. Então, imagina como aquelas pessoas... E ainda mais que apareceu Nossa Senhora em Fátima, em 1917. Exato. Imagina que aquele pessoal ali tinha certeza que eles estavam no fim dos tempos. Né? Se estivesse lá na eles hora, tinham certeza absoluta e tinham mais razão até do que nós de pensar isso. Com certeza. Né? Não, imagina aí. Nossa Senhora apareceu lá em Portugal, o sol dançou diante de milhares de pessoas, no meio da guerra mundial, que nunca tinha havido uma guerra mundial, né? Durante uma peste que está matando milhões de pessoas, e mesmo assim não era o fim do tempo. Né? E por que é que nós somos os bonzões que vão ver, né, o fim dos tempos? Talvez seja, talvez não, né? É impressionante, pra gente realmente não
não ter o atrevimento de dizer é agora ou não é, né? Então, isso é. Nem o filho, como você falou, nem o filho vai, sabe? Só na hora mesmo. Inclusive, o pai discerne. Eu acho que isso para mim, né? Eu que gosto muito de estudar a história da igreja, isso para mim é a grande chave, né? O estudo da história da igreja, ele serve, inclusive, para poder eu me situar, né, dentro da realidade, né? De saber que já houve outras coisas. Por exemplo, o pessoal acha que a igreja está numa crise maior impossível, né? Esse pessoal não viveu na era do cativeiro de Avignon, por exemplo, né? Que o Papa morava na França e o papado estava totalmente assim, a cristandade estava totalmente desnorteada, ou então na época do cisma do Ocidente, em que você tinha ali 3 papas, né? Um papa e 2 antipapas, e ficava todo mundo falando assim, que é o verdadeiro papa, né? E hoje a gente acha que a gente está na crise da igreja, que nunca se viu e não sei o quê. Calma, pessoal. Vamos estudar um pouquinho a história da igreja, que você vai ver que não é por aí, né? E a gente tem que fazer o melhor sempre. Tem que estar pronto, tem que estar em dia com o seu papel, né? Aí Jesus vai voltar. Não é? Domingos Sávio que falou? Vou continuar jogando bola. Foi ele que falou isso? Foi. Por quê? Tô em dia, né? Então, tá tudo certo. Se Jesus voltar, que bom. Não tô devendo nada, né? Falar nisso um pouquinho de... Primeiro, o catolicismo é um curso, ele está acontecendo, esse curso? O catolicismo é o seguinte, desde que eu era adolescente, lá no Projeto de Juventude, que eu gosto muito de estudar as coisas da igreja, né? A doutrina da igreja, a história da igreja, a doutrina social. E logo, um pouco antes de começar a pandemia, né, em dezembro de 2019, eu decidi começar a compartilhar no Instagram conteúdo de formação. E agora, recentemente, acho que em outubro, eu decidi organizar essa plataforma de assinatura, né? Então, funciona da seguinte forma, né? Isso é uma coisa que ainda está sendo desenvolvida, mas funciona da seguinte forma. As pessoas fazem um pagamento, que é uma assinatura anual, que tem um pagamento único, e aí toda semana eu faço uma aula. Toda semana eu dou uma aula. A aula acontece no Instagram, né, geralmente na terça-feira à noite. Interessante. E aí eu dou uma aula sobre um tema do catolicismo. Às vezes é a história da igreja, às vezes é sobre o sacramento, sobre a doutrina social, sobre algum tema importante, né? Do catolicismo. O tema é o catolicismo essencial para leigos. Então é algum tema do catolicismo para leigos. E aí depois eu tiro a aula do Instagram e coloco lá na plataforma da Hotmart. E aí a assinatura dá direito às pessoas a terem acesso àquelas aulas ali o tempo todo. E além das aulas, né, porque se fosse só isso, quem assistisse a live toda semana estava livre, não precisava fazer a assinatura. Além das lives, tem 6 cursos ao longo do ano. Então, por exemplo, o primeiro curso eu coloquei agora, no final do ano, final de novembro, que é um curso de introdução à moral. Sim. Então, são 12 aulas, né, é a parte geral do curso. Então, aí eu vou falar sobre a moralidade dos atos humanos, né, que tem o objeto da ação, a intenção do agente, as circunstâncias, como é que funciona para você saber se o ato é bom, se o ato é mau, a relação da liberdade com a lei e com o pecado. Aí vou falar, por exemplo, do princípio da totalidade, o princípio do mal menor, o princípio da cooperação com o mal, né, que são coisas que afligem muito dos católicos, né, quando começam a se converter, começam a querer viver melhor a fé, a pessoa já pensa, eu trabalho numa farmácia e na farmácia que eu trabalho vende camisinha. Tenho que pedir demissão? Se eu vender a camisinha, eu vou estar pecando? E aí, como é que é? Aí eu vou aplicar o princípio da cooperação com o mal e vou mostrar para aquela pessoa que, na verdade, aquela cooperação dela com o mal, o fato de vender a camisinha, é uma cooperação apenas material, não é uma cooperação formal, e é uma cooperação material remota. Então, não tem problema nenhum ela trabalhar nessa farmácia, mesmo que venda a camisinha, né? Então, existem graus de cooperação com o mal que são lícitos e graus que são ilícitos, né? Sim. Existe um princípio da igreja que pode ser aplicado e deve ser aplicado na vida normal, né? Então, o curso a gente tenta fazer esse trabalho. Aí tem o princípio do mal menor,
E por aí vai. É interessante, eu estava pensando até em abordar um pouquinho sobre a administração familiar, né? Billings, o trabalho, a administração de bens, e isso também vai afetando até na comunhão de bens, quando você dá o seu dízimo, ou quando você participa da comunidade que a gente faz também, mais uma porcentagem, né? 5%, e como nós somos infiéis em relação a tudo isso, né? Pensando assim, que você falou da camisinha, por isso que veio esse pensamento todo. Muitos casais católicos de comunidade, não só da nossa, no particular acabam utilizando de métodos de coito interrompido, ou camisinha, ou anticoncepcional, mesmo que o padre ou o formador diga que não é para fazer. É foro íntimo, então usa essa palavra foro íntimo para resolver, né? Às vezes a tentação até de uma vasectomia para poder ficar à vontade no ato conjugal. Você pode falar um pouquinho disso? Posso sim, cara. Eu acompanhei um rapaz da comunidade, discípulo, e aí ele era casado fazia 4, 5 anos, por aí, e não tinham filhos ainda, né? Eu perguntei, e os filhos, cadê? Aí ele disse, cara, eu queria muito ter filho, mas a fulana ainda não quer. Eu disse, e aí como é? Aí ele, não, eu vou falar como ele falou aqui, né? Eu tiro. Ele disse, então tu faz o coito interrompido. Ele é. Aí eu disse, desde sempre? Aí ele, desde sempre. Então tu nunca teve uma relação com a tua esposa que tu não tenha feito coito interrompido? Aí ele, não, nunca tive. Depois então teu casamento ele não foi nem consumado. Você ainda não casou. Pois então o teu casamento não foi nem consumado, porque para consumar o casamento tem que ter o ato conjugal completo. O ato conjugal completo, ele precisa ser completo. Não vou especificar aqui como é, mas tem que ser até o final. Sim. Né? E aí o cara da comunidade e não sabia disso. Né? Aí eu orientei e tal. Depois de um tempo a menina engravidou, graças a Deus, né? Então, quer dizer, consumaram o casamento e a moça engravidou. Deus estava esperando isso aí tempo. Deus estava esperando há um tempo para a coisa. A falta de formação, talvez não, ele não sabia que não podia, que estava errado. Sim. Outro dia, não tem uma semana, um moço da comunidade, consagrado da comunidade, veio falar comigo no Instagram. Disse, Rubinho, e tal, eu e o meu esposo, não sei o quê, eu sei que a igreja não autoriza camisinha, nem autoriza anticoncepcional, então o que é que eu estou pensando em fazer? Eu vou falar para o meu marido fazer a vasectomia. A vasectomia que é o pior de todos, né? Na verdade. A vasectomia também a igreja não autoriza, não. E Pedro, que é entre nós, né? Depois eu expliquei para ela e tudo. Mas que é entre nós. A vasectomia ela é mais grave do que a pílula e do que a camisinha. Claro, porque é irremediável, né? Você tem que fazer uma outra cirurgia para voltar. Não só por ser irremediável, porque no início até que pode ser feita uma recanalização, né? A vasectomia tem 5 anos para fazer a recanalização. A laqueadura pode tentar fazer a recanalização até 10 anos depois. Né? Quanto tempo mais passar, menos chance de ser efetivo, mas pode tentar. Mas a questão é que tanto a vasectomia como a laqueadura, elas são métodos para tornar todos os atos conjugais infecundos. E a camisinha, ela torna só um ato conjugal infecundo, que é aquele ato. E a pílula é no meio, sei lá, então justamente, é bem mais... E a pílula torna ali os próximos atos infecundos, né? Então, a laqueadura e a vasectomia são mais graves do que E a mulher não entendia, eu não sei. E aí eu acho que é uma coisa que a gente precisa trabalhar muito na comunidade, assim, falando como irmãos aqui, né? A gente acha que a pessoa já chegou na comunidade pronta. E a verdade é que não chegou de jeito nenhum. Não. Mas de jeito nenhum. E a gente não se preocupa em dar a formação para ela. Né? A gente não se preocupa com essa formação. A gente acaba falando sobre o carisma, sobre a pobreza, a obediência, a castidade,
a evangelização, a contemplação, a unidade, e o catolicismo, ele fica de lado. A parte social, a parte familiar, né, que você está dizendo, não... Tudo, a doutrina do catolicismo, entendeu? Também a parte da bioética também fica fora, mas não só isso, fica fora a parte da doutrina social, por exemplo, né? A parte moral em geral fica fora. E a gente tem uma coisa na Igreja Católica que é interessante, que é o seguinte, se eu disser para ti, Pedro, fulano não acredita que Jesus ressuscitou, sim, você com muita razão vai me dizer, então ele não é católico, né? Porque a gente entende claramente que para ser católico precisa acreditar na fé da igreja, né? Mas e se eu te disser, Pedro, aquele cara ali tem relação com a mulher dele com camisinha? Aí você pode tranquilamente dizer, ele é um católico, mas ele tem relação com uma mulher com camisinha. Mas não é, ele também não é católico, porque não é só a fé que vincula, a moral também vincula, entendeu? Para você ser um católico, você tem que aderir ao que a igreja ensina em matéria de fé e ao que a igreja ensina em matéria de moral. É a fé e a moral que vinculam o ser católico, não é só a fé, entendeu? É um processo de conversão, né? De conhecimento que não dá para você fazer um curso completo e aí, a partir daí, você está pronto para ser católico. A vida você vai sendo formado durante a vida, né? Claro, existe, lógico, ao longo da vida você vai se aprofundando, mas existe o básico. Inclusive, eu aproveito aqui essa oportunidade para pedir desculpa. Um amigo meu que é do vocacional, ele chegou a me pedir para fazer um curso de 6 aulas, de 1 hora cada uma, explicando o que é o mínimo que o católico precisa saber para entrar na comunidade. E eu nunca consegui gravar esse curso, porque foi mesmo na época da minha mudança. Será que tem um mínimo, assim, é possível de mapear? Tem o catecismo, né, cara? Tem o catecismo. Né? E o catecismo, a gente pensa que é a doutrina inteira, mas não é. O catecismo é o mínimo. Tem muito mais além do catecismo. O catecismo é o mínimo. E existe o mínimo do mínimo, existe. Por exemplo, está lá no Wilcat, ou no compêndio do catecismo. Entendeu? Resumão. Mas existe. Por exemplo, eu vou dizer aqui para ti. O ato conjugal, ele tem 2 finalidades. A finalidade procriativa e a finalidade unitiva. Certo? Você não pode nunca retirar uma das 2 finalidades do ato conjugal. Caso contrário, você vai estar dilacerando o ato conjugal. E, nesse caso, você estará cometendo um pecado contra a natureza. Certo? Mas então quando a mulher entra na menopausa, não pode mais ter relação com o marido, porque agora ela não vai mais procriar? Não é isso. Porque nessa situação, não foi você que tornou o ato infecundo, foi a natureza. E o homem, quando tem o sêmen estéril, ele não pode mais ter relação com a mulher? Pode, porque não foi ele que tornou o ato infecundo, foi a natureza. Mas ele não pode, o casal não pode, em hipótese nenhuma, tornar o ato infecundo. Certo? Inclusive, um parênteses, eu estava lendo que o homem, sendo infértil, sabendo que é infértil, pode casar. Pode. Porque o ato conjugal, ele não depende da fertilidade, e sim do ato ser completo, né? Exatamente. Então, eu sou infértil, então não posso. Não tem a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. É interessante, mas eu acho que para essas pessoas e para tantas que já sabem um pouco do assunto, mas é bom a gente frisar e fortalecer o que é o método Binles e por que ele é o melhor. Pois é, aí é que tá. Trabalhando? Tô. Até o dia inteiro, né? Não, já. Você tá falando na minha cabeça, viu? Tá. A Marília apareceu aqui. Tranquilíssimo, não tem problema nenhum. É porque a gente fez uma casinha na árvore. E aí eu vi uma foto. Foi. E aí, legal. Só que ali, por enquanto, é só o esqueleto, né? Aí o que é que a gente tá fazendo? Comprei umas cordas pra gente fazer aquela escada de corda, assim. Aí ela tava me pedindo, vou já lá ajudar. Muito legal, cara. Muito legal a plataforma, assim, bonito. Legal mesmo. Pois é. Então, assim, como é que funciona? Eu tava dizendo, então, o ato tem essas 2 finalidades, eu não posso tirar nenhuma das finalidades, mas eu posso aproveitar os períodos infecundos da mulher para ter relação
para ter o ato conjugal, se houver um motivo justo de espaçar os filhos. E aí, existe uma coisa que a igreja chama, de forma genérica, né, de continência periódica, que é exatamente isso. Se houver motivo justo para espaçar os filhos, então a gente vai fazer a continência periódica. E o que é a continência periódica? Usar o ato conjugal nos períodos inférteis da mulher. Então a mulher vai fazer o método Billings. E o que é o método Billings? É um método de observação do muco cervical, em que a mulher vai ver como é que está o muco cervical, o muco que escorre da vagina, aí vai ver se ele está liguento, se ele está transparente, se ele está branco, se ele está muita quantidade, se ele está pouca quantidade. E tem época que não tem nada. Poder... Justamente período. Tem época que não tem muco. Tem mulher que tem, mas mesmo assim dá para fazer, porque o muco muda de característica. Tá. Né? Então o método Billings, ele não tem limitação. A pessoa não precisa ter dinheiro, a pessoa não precisa ser nem alfabetizada para saber fazer o método Billings. Ela só precisa se educar e aprender a fazer. O ideal era que toda mulher soubesse fazer, aprendendo na adolescência. O ideal era esse. Toda mulher soubesse fazer o método Billings. Porque aí, quando ela casasse, ela não ia ter dificuldade. Ela já ia saber. Estou fértil agora, não estou fértil agora. O que é que acontece hoje em dia? É que as pessoas descobrem o método Billings quando já está grávida. Aí quando está grávida, ela diz, não, quando eu parir, eu vou tomar anticoncepcional um período, que é para poder não engravidar logo, depois eu aprendo. Mas não funciona assim. Porque quando você toma anticoncepcional, você está enganando o corpo. Né? Sem falar do aborto oculto que acontece ali, né? Mas aí continua. Então... Pode acontecer aborto, a igreja... justamente. Né? Que pode acontecer aborto oculto, né? Pode, A igreja autoriza a continência periódica, se houver motivo grave para espaçar os filhos. Aí você pergunta, mas quando é que tem um motivo grave? O motivo grave é o seguinte, tem que se encaixar em três requisitos. Tem que preencher os três. Primeiro, o ato de espaçar os filhos não pode ser ocasião de pecado para nenhum dos dois cônjuges. Ok. Segundo, a causa em questão não pode ter sido causada pelo casal. E terceiro, o motivo tem que se encaixar em um dos 4 seguintes: causas médicas, causas econômicas, causas sociais ou causas eugênicas. O que é? O que é a causa médica? Doença, problema de saúde, seja da mulher, seja do marido, que por uma doença não pode trabalhar, né? Ou então, uma doença de um dos filhos que acaba gastando todo o dinheiro da família, e aí, por conta disso, a pessoa não tem dinheiro para sustentar os filhos. Isso é uma causa que poderia se encaixar. Causas sociais. Uma mudança que está acontecendo, a pessoa está saindo da terra dela, está indo para uma outra região, ou então está tendo uma seca, sei lá, estou criando aqui, né? Exatamente. Causas econômicas, causas econômicas. O cara está desempregado, ou então está tendo crise no país e não tem emprego para ninguém. Causa social, por exemplo, pode ser uma guerra também, ou uma pandemia que atinja crianças, né? Não a pandemia do Covid, que a gente sabe que não atinge crianças, né? É só a faixa etária mais velha. Mas uma pandemia que atinge crianças, por exemplo, naquela época da Zika, que a Zika fazia o bebezinho nascer com microcefalia, né? Existia mesmo o risco aumentado. Então, um casal católico que tivesse uma exposição grande à Zika poderia, como uma causa justa, dizer, não, vamos evitar engravidar nesse período, porque pode ser que acabe, né? E seria uma causa justa, né? E a última causa eugênica. Eu já gerei vários filhos com problemas genéticos ou com problemas cromossomiais. E aí a igreja entende que se há um risco muito grande ou certo de gerar filhos doentes, cessa a obrigação de gerar filhos. Então, não é que esteja proibido. Mas, de qualquer modo, tem que continuar ali no Billings, né? Exatamente. Você não pode nunca fechar o ato conjugal. Você pode utilizar essas justificativas para só utilizar os atos conjugais nos períodos inférteis da mulher. O que não fecha o ato conjugal à vida, porque Deus pode fazer a mulher engravidar se ele quiser. Nunca tem a opção de utilizar esses métodos anticoncepcionais, de vasectomia, camisinha, nunca vai ser permitido, porque nada justifica, né? Nem um padre pode liberar, nem um bispo, nem o papa, ninguém pode liberar.
Sim. Certo? E a pessoa não pode fazer com consciência, se fizer, está em pecado mortal, né? Mas... E assim, vamos supor, o sujeito faz uma vasectomia, se arrepende, se confessa, não adianta, ele tem que reverter, senão ele continua na situação, né? Aí é o seguinte, se for a tempo, ele pode tentar fazer a reversão. Só que hoje em dia, qual é o obstáculo em que a gente esbarra? O SUS faz a laqueadura e faz a vasectomia, mas você não consegue fazer pelo SUS a reversão a recanalização da vasectomia da laqueadura com facilidade, dá muito mais trabalho. Uma família pobre, não tem dinheiro, e agora? Aí você tem algumas opções, né, que a igreja coloca como sugestão, né? Você vai ter que se penitenciar por aquele pecado. E aí você pode adotar, ou você pode, em alguns dias do mês, abster-se do ato conjugal, né? Como se fosse o Billings, para que o ato conjugal não vire um brinquedo que está à disposição ali a toda hora, né? Você se abstém, digamos. Então do dia 1º ao dia 5 a gente não vai ter ato conjugal, em penitência pelo fato de um dos dois ter feito a esterilização, né? Ou então se engajar na luta pró-vida, contra o aborto. Tem várias maneiras de você se penitenciar pelo pecado, né? Se você não conseguir fazer a reversão, claro, né? É interessante você saber até esse ponto, porque com certeza existem casos complicados, né? Individuais na igreja, né? De pessoas que... Claro. Agora, eu acho que existe uma questão... Eu tinha falado de comunhão de bens, porque eu acho que uma coisa, às vezes, está ligada à outra, que é... você não acha que o medo de ter filhos, ou o medo de não ter condições de sustentar, que é genuíno, muitas vezes está ligado a uma falta de confiança na providência de Deus, assim como, 15% de tudo que eu ganho vai prejudicar as minhas contas do mês, mas na verdade é uma falta de confiança assim, na providência divina? O que você acha? Eu acho assim, quando a gente entra no Shalom, a gente tem que assumir que a gente vai viver um degrau abaixo do que a gente ganha. Por exemplo, se eu ganho 10 mil por mês, eu vou viver como se eu só ganhasse 8,5. Então eu não vou contrair contas que passem do valor que eu disponho depois de fazer minha comunhão de bens, né? Se eu só ganho um salário mínimo, né, eu vou viver como se eu só ganhasse R$900, porque eu não vou dispor de tudo, já que uma parte ela tem a destinação certa, que é a comunhão de bens. Então, começa por aí, pela consciência do cara que é do Shalom, né? Que nem todo mundo é do Shalom, mas pela consciência do cara que é do Shalom, que ele vai viver dentro da sociedade um degrau abaixo do nível de vida do que ele ganha, né? Se você trabalha com várias pessoas, cada um ganha R$2.000, eles vão viver como quem ganha 2.000, você vai viver como quem ganha 1.700. Porque você vai tirar 15% e só vai sobrar 1.700. Então, você tem que... Primeiro, a cabeça da pessoa tem que funcionar dessa forma. Em segundo lugar, eu acredito muito, Pedro, naquele ditado, tem um ditado, não sei se você já ouviu, que é: o filho vem com o pão debaixo do braço. Né? Isso aí é o mesmo Deus dá o frio conforme o cobertor. Sim. Né? Eu penso assim, os meus filhos são o tesouro da minha família. Então não adianta nada eu ter mesmo dinheiro e não ter filho, porque o filho é que alegra a casa, o filho é que alegra a família. Né? É um dom que mesmo que tenha doença, ou mesmo que não seja bonitinho como o da revista, né? É um dom, a vida é um dom. Né? E se Deus nos deu a graça de trazer esse dom ao mundo, a gente tem que ser muito grato. E tem um padre que diz assim: todo mundo fala que o filho é um dom? O que você quer que significa dom? Dom é um presente. Sim. Né? Eu quero saber se alguém reza assim: Deus, eu já tenho muita saúde, por favor, não me dê mais saúde. Então, Deus, eu já tenho muito dinheiro, por favor, dê para os outros, não me dê mais, não. Nunca ouvi isso, né? Na minha vida. Mais filho, ninguém fala assim, né? Mais filho, todo mundo diz que é um dom, mas reza: Deus, não me dê mais filho, por favor. Como assim? Né? Então... É o egoísmo, né? É uma certa incoerência, né? E aí, falando como o Papa Francisco falou no começo do pontificado dele, que deu até uma polêmica, não é que a gente tem que ser todo mundo igual coelho. Né? A igreja prega
a paternidade responsável. Mas a paternidade responsável está em abrir-se a vida quando se pode abrir-se a vida e espaçar os filhos quando é necessário espaçar os filhos. Mas não com uma mentalidade contraceptiva de reter. Essa semana mesmo o Papa Francisco falou, não quero ter filho porque é caro e compra 2 cachorros e não sei quantos gatos. Na verdade a gente quer ter conforto, né? Quer ter de sobra para poder Exato, escolher. Eu não quero ter filho porque senão eu não vou poder fazer minha viagemzinha todo ano. Exato. Não é isso, a vida não é um parque de diversões. Né? A vida é unir o meu sofrimento ao sofrimento de Cristo. Eu vou te dizer uma coisa, existe uma alegria em partilhar daquilo que você é com um filho, com filhos, e você vê aquela pessoa crescendo e aprendendo com você e convivendo, aquela pessoa se torna uma amiga, uma companheira. Toda vez que eu me imagino, e se eu tivesse casado com uma mulher que não quisesse filhos, eu também, a gente não tivesse na igreja e tivesse só nós dois dentro de casa, a gente ia poder viajar e tal, mas sempre essa linha de raciocínio me traz uma sensação solitária, assim, ela não satisfaz, ela não traz 100% de plenitude como a vida com uma família que a gente constrói, né, com filhos. Isso. De sacrifício, de doação. Muito assim. Eu penso muito assim também. Eu gosto muito de ler, sabe? Gosto muito de estudar. Né? Tu tá vendo aqui uma parte aqui dos meus livros, desse lado aqui tem outro, do mesmo jeito. Eu gosto muito. Antes de casar, eu trabalhava, eu estudava e passava muito tempo lendo, estudando. Eu gosto, é uma coisa que me dá prazer, sabe? E aí eu fico pensando, se eu não tivesse filhos, eu ia ter muito mais tempo para estudar, ia saber muito mais, talvez pudesse ensinar muito mais coisas para as pessoas, mas a minha vida não ia ser 1% da felicidade que eu tenho hoje por ter meus filhos. Estou escutando a vozinha dele ali, brincando. Né? Não se compara o dom do filho com a alegria nenhuma na vida. Eu acho que na família não se compara a alegria do filho com nada que existe. Impressionante, eu também confirmo totalmente isso. E eu não quero mais prender você de ajudar lá a garotada a fazer a casa da árvore, não. Tira a foto quando estiver pronta, eu quero ver, hein? Beleza. Legal, cara. Eu gostei muito de conversar com você e aprendi muito. E eu acho que a gente tem muito ainda para falar. São tantas coisas e você é uma pessoa que tem tantos assuntos legais assim pra gente aprofundar. Se puder a gente fazer um dia aqui, né? Presencialmente, vai ser muito legal. Se Deus quiser, em breve eu vou em Fortaleza. Quando eu souber a data, eu te aviso pra gente tentar combinar. Show, cara. Brigadão. Um abraço para todo mundo aí na família, para você também. Deus abençoe, cara. Valeu, Pedro. Muito obrigado aí pelo convite, viu, cara? Um abração. Prazer conversar contigo.